Expedição Bel Brasil, a oportunidade de conhecermos mais um importante elo da caprinocultura e da ovinocultura brasileira. Continuamos aqui no município de Botucatu, no estado de São Paulo. Eu estou aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Estou aqui com o professor Rafael Bonilha, zootecnista, mestre e doutor na área de ovinos e caprinos. Professor, obrigado por receber a Expedição Bel Brasil. O que nós vamos ter a oportunidade de conhecer nessa visita hoje? O que nós vamos trabalhar aqui hoje? E, enfim, como é que a ovinocultura e a caprinocultura começou na sua vida profissional e pessoal? Luciano, a oportunidade é nossa. Eu fico muito feliz dessa Expedição B, você está de parabéns. Obrigado, professor. Para mim é uma honra a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia participar também dessa história. Com relação à caprinocultura e ovinocultura na minha vida, iniciou na década de 90, com a propriedade da minha família na região de Jaguariúna. Nós começamos a produzir leite de cabra. Então, na realidade, a gente fazia um cruzamento de 3 raças especializadas leiteiras. Na época, Alpina, Sunny e Toddenburger. Então, a gente fazia esse cruzamento. E a gente começou a selecionar os animais pensando em aumentar a performance de produção leiteira. Então, na década de 90, a gente tinha animais em torno de 3 a 3 litros de leite por dia, um potencial leiteiro muito importante. E sempre eu fui incentivado, principalmente aí pelos meus pais, a trabalhar na área, e sempre, e sou um apaixonado tanto na caprinocultura e na ovinocultura. Então a gente buscou tecnologia, a gente teve pasteurizador do Itaú, que é um centro de pesquisa, a gente embalava toda a nossa matéria-prima, e principalmente a gente comercializava para padarias na região de Jaguariúna. O senhor não tinha começado ainda na zootecnia? Não, ainda não. Ainda não. Isso foi na minha adolescência. Isso daí faz aproximadamente uns 30 anos atrás. Ele já começou o gosto aí, despertar o gosto lá atrás, com esse incentivo que o senhor teve da família. Sim. E começar na caprinocultura leiteira. Sim, então a gente permaneceu aí uns 6, 7 anos na caprinocultura leiteira. E depois apareceu uma outra oportunidade na propriedade. A gente começou a migrar da caprinocultura leiteira para a produção de carne, mas da espécie ovina. Então, a propriedade, só para vocês entenderem, nosso foco principal foi manter a propriedade, inicialmente com a produção leiteira a gente conseguiu, e uma questão de mercado a gente migrou para a ovinocultura de corte, sendo que a caprinocultura leiteira é uma bela opção, tá? Isso foi uma questão aí de oportunidade na época, então eu tive experiência tanto na ovinocultura e na caprinocultura. Na ovinocultura a gente permaneceu por mais de uma década na região de Jaguariúna, com rebanho aproximadamente de 500 ovelhas, uma produção aí média anual de 800 cordeiros. Então foi uma escola e um aprendizado prático. E aí veio o despertar da zootecnia? Sim, aí... Foi o que direcionou? Também. Então, estando lá na minha família, acompanhando a atividade de produção, me despertou muito. Segui na academia, então eu tive a oportunidade, eu fiz inicialmente colégio técnico agrícola, na região de Jundiaí, e sempre participei de estágios em todas as espécies. No entanto, ovinos e caprinos sempre era algo que me despertava mais. No colégio técnico, eu tive a oportunidade de conhecer a profissão, a zootecnia, e me despertei com a zootecnia. Então, prestei o vestibular, acabei fazendo zootecnia na Universidade de Marília. Marília, em São Paulo. Eu tenho um colega que foi meu professor, que é o professor Cledson, e isso me incentivou muito também. Nós, na área da ovinocultura, como criadores, eu tenho a opção de fazer uma faculdade, então sempre acompanhei a ovinocultura lá com esse professor, que é hoje colega de trabalho e amigo também, e tive a oportunidade no estágio final, fui fazer o estágio final na Unesp de Jaboticabal, com o professor Américo, que é uma referência também na área da ovinocultura, e me despertou a área da pesquisa. Então, iniciei o mestrado, trabalhando com ovinos, animais de diferentes categorias animais, então animais jovens, animais adultos, vendo a questão de desempenho, características da carcaça e qualidade da carne. Depois eu tive a oportunidade, aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na pós-graduação da Zootecnia, fazer o doutorado.
Então, segui trabalhando com ovinos, no entanto, com ovelhas adultas. Então, trabalhando com diferentes estágios fisiológicos e preparando animais que não têm uma performance adequada no sistema produtivo, preparando adequadamente para produzir uma carne de qualidade, no entanto, de animais adultos. E que, no meu entendimento, falta na ovinocultura nacional isso. É verdade. A gente tem a produção dos cordeiros? Tem. Pode ser o carro-chefe, pensando em qualidade, mas toda a propriedade tem animais adultos. Sim. E que esses por animais qualquer razão, eventualmente, você vai ter que ir para o abate. Né? Sim. Aliás, pessoal, até interessante só falar que a gente tem tido aí, entre os criadores, né, a gente tem conversado muito entre nós, criadores, do dia a dia, de evitarmos a expressão descarte, né, animais de descarte. Sim. Porque dá uma imagem pejorativa, né, de ser um animal ruim, de qualidade ruim, né, a expressão descarte. Então, nós estamos falando aí, fêmeas gordas para abate. Né? De fato, é o que se procura, né, animais de qualidade, preparados adequadamente para abate, que foi o trabalho que o senhor fez, né? Sim, eu tive a oportunidade, no meu entendimento, isso há quase 20 anos atrás, eu não via na literatura nem nacional, nem internacional, e não via no campo mesmo, assim. Como preparar os animais, eu também não gosto de utilizar, Luciano, animais de descarte, ou animais, assim, seleção orientada de descarte, eu gosto assim, animais que não atendem à performance da produção, mas eu não posso penalizar o animal. Então, por falta de alimento, por falta de cuidados sanitários, de manejo, eu não posso prejudicar o animal. Então, a gente tem que fazer a escrituração zootécnica e ter a oportunidade de conhecer o animal que não se encaixa na performance de cada propriedade. Sem dúvida. E preparar esses animais da melhor maneira possível e tendo um outro produto da ovinocultura de corte, que é os animais jovens. No entanto, a gente pode ter outras categorias, como borregas, as ovelhas. Utilizadas aí adequadamente. Inclusive para fazer até processamentos, né, os embutidos, fazer a charcutaria com produtos de excepcional qualidade, com uma carne extremamente saborosa e de extrema qualidade. Né? Sim, e a gente já fez alguns testes comparando animais jovens e animais adultos com aceitação de consumidores. Muitos consumidores, quando você prepara o animal mesmo adulto para abate, é uma carne de boa qualidade também. Mas a gente pode colocar embutidos também esses animais que vão ser direcionados a adultos. É uma opção, né? Sim. Professor, e aí falando desse trabalho, se você imaginava lá na década de 90, quando estava ainda na adolescência, trabalhando com ovelhas e caprinos, estar hoje aqui na Unesp de Botucatu como docente, né, como coordenador da disciplina de ovelhas e caprinos, trabalhando a pesquisa, a pós-graduação e a graduação? Como é que é essa linha do tempo? O que passa na sua cabeça quando você olha lá para trás e se vê no dia de hoje aqui na Unesp? Luciano, na realidade, eu vejo assim, na minha vida as coisas foram acontecendo. Eu me considero uma pessoa muito determinada e dedicada, né? Importante. Então, eu tive essa oportunidade de fazer um colégio técnico, a faculdade, o mestrado, o doutorado. E quando eu estava no doutorado, como a intenção da minha linha de pesquisa que estava em formação era produzir animais, pensando no consumidor, eu tive a oportunidade, e busquei isso, foi na Universidade Federal de Lavras, eu fiz uma especialização de 1 ano e meio, que é com nutrição humana e saúde. Então isso me abriu muitas portas, porque assim, produzir, mas eu tenho um consumidor final. Claro, então isso foi em 2000, no ano de 2000 que veio esse despertar, mais ou menos 2006, né? Então eu fiz essa especialização, finalizei essa especialização, e na sequência, terminei o doutorado, comecei um pós-doutorado. No entanto, com outro assunto, mas sempre como eu sou um amante da ovinocultura e da caprinocultura, algo que eu senti a necessidade, e isso é mundial, não ocorre só no Brasil, me interessou conhecer se existia alguma técnica disponível, porque ovinos e caprinos, normalmente os sistemas produtivos têm as duas espécies, é muito comum. E abatem esses animais, e às vezes se abate um caprino e a pessoa acaba comercializando como um ovino. Ou abate um ovino e é comercializado como um caprino. Eu queria conhecer, tem alguma técnica que eu possa pegar uma amostra de carne e identificar a espécie? Procurei na literatura, não achei facilmente, a gente tem extração de DNA, que isso já é conhecido.
e eu tive a oportunidade de conhecer técnicas eletroforéticas e eletrofocalização. Então, eu conheci as técnicas, isso para adulterações de leites, né? Ok. E fiz uma adaptação no meu pós-doutorado. Eu demorei 1 ano para padronizar minha metodologia, Ok. e a gente conseguiu, no nosso estudo, eu desenvolvi 4 técnicas. Eu consigo pegar uma amostra de carne e saber se é de caprino e ovino. Então, a gente fez com Fantástico. pesos moleculares, eu consigo conhecer o peso molecular relacionado a uma amostra de carne da espécie ovina e de caprino. Então, a gente tem bandas de pesos moleculares diferentes. Fantástico. E quantidades de proteína. Isso é específico de espécie. Eu testei assim, animais de diferentes idades, raças, para ver se não tinha interferência. Isso mantém para a espécie independente de algumas características. Então, a gente desenvolveu um controle para possíveis adulterações quando ocorrer, uma tecnologia laboratorial. Você consegue identificar claramente se é caprino ou se é ovino. Sim, sim. Então, eu fiz esse doutorado e abri uma oportunidade de um concurso público definitivo na área de ovinocultura e caprinocultura da Unesp. Prestei, deu certo. Eu estou aproximadamente 15 anos na academia. Fantástico. E até hoje eu sou um amante mesmo da ovinocultura e caprinocultura, e o meu foco principal aqui é formação dos nossos alunos. Tanto os alunos de graduação e os alunos de pós-graduação. Então, eu gosto muito de incentivar que eles participem das atividades práticas para adquirir conhecimento em relação às práticas de manejo, mas também na parte laboratorial. Então, meu objetivo principal na universidade é formação de pessoas. Eu entendo que nós, como docentes, que atuamos no ensino, na pesquisa e na extensão, para mim, um dos pilares principais é você colaborar com a formação de pessoas. Verdade. Professor, e falando aqui nos setores de caprinos e ovinos, né, que são as 2 disciplinas, as 2 cadeiras que o senhor é responsável aqui, entre outras tantas atividades desenvolvidas, nós temos aqui o setor de caprinocultura e o setor de ovinocultura bem definidos e bem trabalhados, né? Falando de cada um deles aqui, como é que está o setor de caprinocultura, né, e que trabalhos que o senhor destacaria, que a gente poderia estar destacando, daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de conhecer o setor, né, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, o que o senhor destaca aqui como carro-chefe, como principais trabalhos desenvolvidos hoje aqui? Tá, meu objetivo aqui, a gente tem 2 setores independentes, né? Então, os nossos colaboradores aqui, que são servidores públicos que atuam na área, os alunos em si e as áreas físicas, elas são distintas. E para mim isso é muito bom, porque ovinos e caprinos são 2 espécies totalmente diferentes, que mundialmente e nacionalmente, muita literatura, alimentação, manejo, acaba parecendo que posso utilizar para as 2 espécies, e não é bem assim. Então, na universidade a gente tem essa oportunidade de serem 2 áreas específicas, e eu considero assim, são 2 propriedades dentro da Unesp, é como se fosse uma propriedade. E meu objetivo aqui é gerar as pesquisas na medida do possível de possibilitar tecnologias que possam ser implantadas, seja no campo, pela indústria, por técnicos da área, porque o nosso objetivo principal é incentivar a cadeia da ovinocultura e da caprinocultura. É uma pesquisa aplicada, efetivamente. Sim, o objetivo principal, sim. Vamos lá conhecer o setor de caprinos? Vamos, e convido vocês para conhecerem o nosso laboratório de ensino, pesquisa e extensão, tanto em ovinocultura e caprinocultura. E eu espero que vocês aproveitem e gostem das atividades que nós realizamos diariamente na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu. Então, nessa visita, vamos ter a oportunidade de conhecer aqui o setor de caprinocultura, né, para entendermos os trabalhos, conhecermos o rebanho, conhecermos lá um pouco do trabalho da pesquisa, ensino e extensão realizado aqui na Unesp Botucatu. Nesse bloco, vamos lá para conhecer toda a estrutura da caprinocultura aqui na Unesp. A expedição BEE Brasil está ainda mais forte, e é com grande alegria que anunciamos nossa parceria com a Estância Dourada. A Estância Dourada, referência em qualidade e tradição, está apoiando a etapa São Paulo da nossa jornada. Com produtos que representam o compromisso em entregar sempre o melhor, eles se destacam pela excelência no cuidado com seus rebanhos e com seus clientes. Essa parceria é a prova de que, juntos, podemos impulsionar a caprinocultura e ovinocultura no Brasil, conectando produtores e criando um futuro ainda mais promissor. Agradecemos à Estância Dourada pelo apoio à expedição BEE Brasil. Juntos, estamos construindo algo grandioso. Expedição BEE Brasil.
dando voz e visibilidade à caprinocultura e ovinocultura do nosso país. Professor Rafael, mais uma unidade aqui da Unesp Botucatu. Que unidade é essa? O que nós vamos conhecer nesse espaço? Tá, agora nós vamos conhecer o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de Caprinocultura. E convido vocês para conhecer os nossos animais e nossa rotina de manejo diário. Vamos lá para conhecer mais essa unidade aqui da Unesp, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui de Botucatu. Professor Rafael, como nós falávamos, né, embora nós estejamos aqui numa instituição de ensino, pesquisa e extensão, mas é uma fazenda funcional, uma fazenda que tem todos os estágios, e um deles é o estágio reprodutivo. E nós estamos aqui na unidade onde é o bodário aqui da universidade, né? Isso, então vocês estão conhecendo os nossos bodes. Então a gente utiliza esses animais em monta natural. Então vocês estão vendo animais com dupla aptidão, produção de carne e leite, e animais com aptidão leiteira. Então os nossos animais aqui, eles estão sendo selecionados da seguinte maneira. Os animais leiteiros, os que apresentam a melhor performance de leite às mães, a gente segura esses reprodutores, faz o cruzamento com os novos animais e para verificar se essa característica está sendo imprimida geneticamente nos outros indivíduos, e que realmente ocorre, porque tem características que têm herdabilidade mediana a alta de produção. Já os animais de dupla aptidão, a gente tem selecionado, e conforme vocês viram, a gente tem aqui um módulo de produção em pastagem. Então a gente faz exames parasitológicos mensais nesses animais e tem selecionado os animais com baixa infecção relacionados a eumintos gastrointestinais, ou seja, os animais que não têm uma quantidade de vermes altos produzidos em pastagens e que apresentam uma alta performance de produção. Então, realmente a gente tem selecionado dessa maneira e fazendo os cruzamentos direcionados, buscando melhorar a performance de produção. Professor, é a importância, né, dentro aqui da formação acadêmica, né, dos alunos terem a oportunidade de entender os indicadores zootécnicos, né, para critério de seleção e tomada de decisão nesse processo de seleção, né? Sim, e o sucesso dessas informações dependem principalmente da coleta de dados. Então a gente tem uma escrituração zootécnica desenvolvida para os nossos sistemas aqui produtivos e que podem ser replicados com alguns ajustes para cada produtor. Basicamente, para conhecer as informações dos animais, nós coletamos, analisamos e multiplicamos esses animais que a gente considera mais eficientes. A gente tem acostumado a falar aí, né, até como forma de brincadeira, mas puxando a orelha do produtor, quem não tem indicador, quem não tem dados não gerencia, né, professor? Sim, porque se vocês observarem, a gente tem belos animais com características fenotípicas. O que é isso? Características externas, visuais, bonitas. No entanto, o que a gente tem que fazer? Coletar informações dos animais e verificar se o sistema é voltado à produção leiteira. Eu tenho que buscar animais com performance de produção leiteira para possibilitar um retorno econômico ao produtor. Se a finalidade é produzir carne, eu tenho que verificar os animais mais eficientes, que têm uma melhor conversão alimentar, um maior ganho de peso, que vai gerar um retorno econômico ao produtor. No entanto, para isso a gente precisa coletar os dados e analisar esses dados. E falta muito na caprinocultura. Um dos gargalos, principalmente na caprinocultura, é fazer um manejo adequado, sanitário, alimentar, manejo reprodutivo, comportamento animal, ambiência do animal. Todos esses fatores em conjunto e com a escrituração zootécnica vão possibilitar uma excelente performance, independente se a finalidade é produzir leite, carne ou animais de dupla aptidão, carne e leite. Como o senhor falava, né, professor, a raça é apenas um detalhe, né? Agora os indicadores é que efetivamente vão validar se aquele animal, né, ou aquele lote de animais, ou aquele rebanho tem as características adequadas para aquele foco, aquele objetivo que se busca, né? Sim, com relação à questão da raça, toda raça tem sua importância. Eu tenho que considerar que raça, ou que cruzamento e que condições eu estou dando para os animais. Quando eu tenho raças especializadas, seja para corte ou para leite, isso significa o quê? Eu estou aumentando o requerimento nutricional, então eles vão demandar de um alimento de melhor qualidade, de ambiência também. Se eu não promover isso, provavelmente a raça isolada ou cruzamento não vai nos aliar no sistema produtivo. É uma interação de fatores que vai permitir o sucesso ou insucesso do sistema produtivo.
Perfeito. Conversando aqui com o professor Rafael Bonilha, a importância de indicadores zootécnicos para seleção, melhoramento genético e tomada e gerenciamento na propriedade. A oportunidade de conhecermos aqui a dinâmica do dia a dia aqui da unidade de caprinocultura leiteira, aqui da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Professor, mais um lote entrando aí, né, na ordenha, no dia a dia da dinâmica aqui da universidade, né? Sim, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer nossa rotina diariamente e eu vou explicar diariamente o que a gente faz. Então a gente está com um lote experimental também, são cabras da raça anglo-nubiana e vocês vão acompanhar o procedimento de ordenha dos nossos animais. Então vamos lá conhecendo os detalhes aqui dos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão da Universidade, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que é a Unesp de Botucatu. Professor, na unidade aqui de caprinocultura, embora tenha a função do ensino, pesquisa e extensão, mas o senhor destacou para a gente a importância de ter a rotina de uma propriedade, né? Quer dizer, o dia a dia de uma propriedade. Sim, o meu objetivo principal aqui é desenvolver pesquisas e manejos que a gente consiga realmente aplicar na prática. Então, o que vocês vão estar acompanhando e que nós estamos fazendo diariamente aqui? Temos um lote de cabras em lactação, né? Então vocês estão vendo o nosso sistema, onde nós fazemos a ordenha dos animais, nós utilizamos ordenha mecanizada aqui. Aproveito a oportunidade, o Chagori, que está ao meu lado aqui, é o nosso colaborador, que já tem 18 anos na área de caprinocultura. Já é patrimônio aqui, então. Já é patrimônio da Unesp. Então, ele acompanha diariamente essas atividades. O que vocês estão verificando é um procedimento sanitário, não só na universidade, em qualquer propriedade leiteira, a gente tem que acompanhar a saúde dos animais, a vacinação dos animais. E antes de realmente ordenhar, o que a gente fez aqui? O pré-DIP, que é muito conhecido e toda a propriedade tem que executar. E o Chagori, ele já fez isso em todos os animais, agora de forma individual. Nós vamos secar o teto individualmente de cada cabra, por quê? É muito comum nas propriedades o pessoal utilizar um pano, etc., mas a recomendação não é essa. É um papel toalha individual descartável, por quê? Na glândula mamária dos animais, a gente tem uma flora de vários micro-organismos. Então, a gente tem essa flora e é muito comum a gente ter presença de mastite em animais leiteiros. Então, a gente faz esse procedimento para evitar mastite. Caso a gente tenha algum animal com mastite, a gente deixa para ordenhar no final da ordenha, tá? No caso aqui, a gente não tem nenhum animal com mastite, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a nossa rotina de ordenha hoje. Professor, e a importância, né, não só da sanidade do como a qualidade da matéria-prima, né? Então, a higiene na ordenha, as boas práticas na ordenha, né, buscando fazer isso como rotina diária, é fundamental para os produtores entenderem vida útil do animal e qualidade do produto final. Sim, né? Então, nosso objetivo aqui é capacitar os nossos alunos. A gente está tendo a oportunidade e participa da nossa rotina. A gente tem 2 alunos da graduação que estão presentes aqui, eles são bolsistas de iniciação científica e eles acompanham a rotina do setor aqui de caprinocultura, a qual eu comentei que nossa responsabilidade é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então eles participam dessas atividades e o foco principal é a aquisição de conhecimento prático e tendo a possibilidade, na teoria, em sala de aula, eles poderem ser capacitados e serem excelentes profissionais. Professor, nós estamos vendo ali mais uma atividade sendo desenvolvida ali, né, que é o uso da caneca de fundo preto, né? Sim. Também faz parte do processo da higiene da ordenha e do monitoramento, né, da questão de mastite, né? Quer dizer, além do pré-DIP e a limpeza do teto individual, o uso da caneca também diariamente. Né? Sim, conforme foi comentado, o procedimento de qualidade do leite, ele começa desde a saúde dos animais e todo dia esse manejo ele tem que ser realizado. Por que a gente está fazendo esse procedimento? É um procedimento que a gente consegue identificar se o animal está com mastite, né? E caso apresente grumo, sangue, a gente identifica esses animais, deixa ele no final da ordenha. Então, é uma prática que tem que ser realizada diariamente em qualquer sistema de produção leiteira, não somente de caprinos, porque realmente participa da qualidade do leite. Então, a qualidade do leite inicia com a saúde do animal, com essa operação de manejo na ordenha, depois, posteriormente, vai para o laticínio ser processado até chegar no consumidor. Perfeito. Estamos vendo aí os detalhes
né, como a gente tem tido a oportunidade de mostrar por esse Brasil afora, manejo diário da ordenha, da caprinocultura leiteira, e aqui os detalhes, alinhando o manejo com a pesquisa que nós vamos conhecer aqui, um trabalho fantástico está sendo feito a pesquisa aqui com as cabras, que o professor vai detalhar daqui a pouquinho. Então, a gente faz os procedimentos iniciais, né, que seria a higienização dos tetos, a secagem dos tetos, o teste da caneca de telada de fundo preto, e depois a gente vai para a ordenha, né, que no caso aqui é a ordenha mecânica, com balde ao pé, né, ela funciona com vácuo aqui, ó, tá vendo? Ela forma um vácuo, então aí a gente já começa a fazer a ordenha, aqui aí, o vácuo já vai sugando leite, e começa da direita para a esquerda e da esquerda para a direita para ir juntando no meio. No final já ordenha todas as cabras. Que permite fazer 2 cabras por vez aqui. Exatamente. Né, nessa estrutura, É. né? Sagulho, já são 18 anos aí de atividade aqui no setor de caprinocultura. 18 anos. Como é que é esse dia a dia? Como é que tem se trabalhar esse dia a dia nesses 18 anos aí? Bom de mexer com a bicharada? Ah, para mim é bom, eu já acostumei, né? Para mim, na verdade, é um prazer trabalhar aqui. Muito dócil de mexer, os animais ficam muito fáceis, condicionados de mexer no dia a dia, né? Sim, sim, sim. Você vê, a gente abriu lá para eles virem pro canzis, hein? Cada um já entra no seu canzil e já trava, né? Trava automática. Depois que fizer a ordenha, acaba a ração ali, a gente abre lá, eles já saem e voltam para as baias. É um animal que fica facilmente condicionado e uma rotina muito simples de estar trabalhando no dia a dia. Eles são muito dóceis, né? Vamos vendo aí mais os detalhes aqui da ordenha, das cabras leiteiras aqui na unidade de produção de leite de cabra, aqui da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui na Unesp de Botucatu. Agora nós terminamos a ordenha, então nós vamos fazer o pós-vip para poder soltar as cabras e elas retornarem para as baias. É fundamental, né, professor, dentro desse processo, ter essa sequência, essa rotina, e é uma rotina diária, né? Tem que ser cumprido à risca, né? Sim, no manejo da ordenha, aqui vocês observaram, a gente finalizou a ordenha dos animais, agora está sendo realizado o pós-dip. Qual que é o objetivo disso? Na extração do leite, o esfíncter ele fica relaxado. Agora os animais, o que vai acontecer? Eles vão ser liberados na pastagem, eles vão ficar pastejando e esse esfíncter vai ser fechado e diminui a entrada de micro-organismos e, consequentemente, reduzindo a mastite e incidência dessa doença que acomete todo animal leiteiro. Manejo sanitário da ordenha, cuidados e boas práticas, garantindo sanidade do lubre e garantindo qualidade final do produto, que é o leite, a nossa principal matéria-prima da atividade da caprinocultura leiteira. Aí a finalização da ordenha, com os animais retornando aí às instalações para um novo lote de ordenha agora entrar no processo aqui na faculdade. Bom, agora nós terminamos a ordenha, né? Então a gente tem que fazer a higienização do equipamento, a limpeza. Então é só a gente desconectar aqui. Isso aqui é o pulsador, que é a peça que faz o vácuo. Essa aqui é a tampa também, né? Com a vedação aqui. E vamos fazer a higienização das teteiras, propriamente dita, né? Eu vou até deixar aqui fechado para depois. E essa é uma rotina diária, né, Chagura? É importante ter isso diária. Já preparando para a próxima ordenha, né? Isso. Quer dizer, uma vez feita a ordenha... Isso. Aí a gente passa só um pouco de água. Só um pouco de água aqui para tirar o excesso de leite só, por enquanto. Ok. E a importância, né, de manter a higienização, né, dos equipamentos e também das instalações. Você também comentava com a gente que daqui a pouco você dá uma geral na área toda aqui, né? Sim, sim, isso é importante. Então aqui, acompanhando aqui o sistema de ordenha, aqui da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, né, os procedimentos de ordenha, como a gente tem tido a oportunidade de ver aí, Brasil afora, por onde a gente tem passado pela expedição. Mas mostrando que aqui, em que pese ser uma unidade de ensino, pesquisa e extensão, a rotina é de uma propriedade como uma propriedade qualquer no dia a dia prático de uma fazenda. Estamos vendo aí os trabalhos
de limpeza e higienização de equipamentos aqui na ordenha. Agora a gente põe as teteiras dentro do tambor, liga nesse equipamento que ele vai fazer a sucção do líquido que está no tambor, vai passar pela teteira, por dentro das mangueiras, vir daqui e volta novamente. Aí nessa água a gente põe um produto alcalino clorado, que é específico para desinfecção das teteiras, né? Limpeza. Agora a gente liga aqui e ele vai fazer esse circuito. O produto vai passar por dentro da teteira, chega aqui e volta para o tambor novamente. E fica por 15 minutos. E aí já é suficiente. A gente tira, passa só uma água para tirar o produto, né? Que ficou. E está pronto para a próxima ordenha. Perfeito. Então vemos os detalhes aqui com o Marco Chaguri, né, o dia a dia da ordenha aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Unesp, município de Botucatu, no estado de São Paulo. Professor Rafael, por onde nós temos passado com a Expedição Bear Brasil, uma coisa importante que a gente tem visto são os grupos de estudos, né? Grupos de estudo em forragicultura, em ovinos, em caprinos, e aqui na Unesp Botucatu não é diferente, né? Nós temos aqui o GECO, Grupo de Estudos em Caprinos e Ovinos. E é importante ter essa vivência e o dia a dia dos acadêmicos aqui nos setores da ovinocultura e caprinocultura, né? Sim, então eu tenho a oportunidade de coordenar o GECO aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, e a gente está com alguns participantes hoje da nossa equipe acompanhando a atividade aqui do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de Caprinocultura, e eu gostaria de fazer uma pergunta para eles. No dia a dia que vocês acompanham o manejo dos animais, as pesquisas em andamento, o que colabora com a formação de vocês? Em questão de prática, colabora bastante, porque a gente não foca só na parte da teoria, a gente foca um pouco na prática, então a gente consegue calibrar o olho para olhar o animal, ver se o animal está doente, se o animal está moado, porque o animal não está comendo, em questão do consumo, se o animal está selecionando ou não. Além de uma grande oportunidade para a gente de estar convivendo com animais, já que a universidade disponibiliza para a gente um setor com os animais, no caso aqui a caprinocultura com as cabras, cabritos lá dentro do barracão, para a gente é uma oportunidade de conviver e aprender a lidar com os animais, porque as cabras, como todo mundo sabe, são animais que pulam, que mordem, que viram coxo, mas é mais isso. Professor, essa parte de relação interpessoal também é extremamente importante, né? Entender a dinâmica de uma propriedade, né, dentro de um setor, dentro da universidade, mas é um setor produtivo, e essa relação interpessoal de mexer e lidar com pessoas, fazer gestão de pessoas, também faz parte dessa formação, né? Com certeza. Então, um dos objetivos principais do GECO é a formação dos nossos alunos. Eles têm de altíssima qualidade conhecimento teórico. E aqui nós permitimos o conhecimento prático. Então, essa vivência dos alunos que realmente participam das atividades, a nossa intenção é que eles aplicam isso depois na prática no sistema produtivo da caprinocultura. Perfeito. Estou conhecendo aqui um pouco do trabalho do GECO, Grupo de Estudos em Caprinos e Ovinos, Unesp, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui em Botucatu. Professor, entre os diversos trabalhos de pesquisa aqui, né, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, tem um especialmente interessante e inovador no Brasil. Que trabalho é esse que o senhor tem desenvolvido? Conta um pouco para a gente dessa pesquisa. Algumas pesquisas nós desenvolvemos internamente aqui na Unesp. E algumas pesquisas a gente desenvolve em parceria. Essa pesquisa que eu vou comentar agora é em parceria com a USP de São Paulo. É um projeto inovador que a gente está desenvolvendo em conjunto. Então é um projeto que está sendo encerrado agora, né? Um projeto que teve a duração de campo de 6 meses, que a gente está vendo a microbiota do leite de cabras. Então a gente não conhece ainda essa microbiota e também a gente vai fazer a microbiota do ubre desses animais. Então vocês estão vendo animais que participaram dessa pesquisa e o nosso objetivo é fazer a extração do DNA dessas bactérias e verificar bactérias favoráveis aí aos manejos dos animais. A gente vai conseguir talvez fazer um marcador de bactérias que é mais propícia a mastite ou não, bactérias benéficas ao sistema produtivo e na geração dos produtos provenientes do leite de cabra, que um dos principais
o queijo de cabra. Só até para quem acompanha a Expedição Bem Brasil entender um pouco, né, dessa dinâmica da pesquisa, né? Sempre que as pesquisas elas são desenvolvidas, né, ou individualmente ou em parceria, sempre tem uma fonte financiadora, né? Sim. Tem um tempo de duração. Sim. E são pesquisas relativamente caras para serem desenvolvidas, né, para que possa disponibilizar esse conhecimento ao produtor, à cadeia produtiva do modo geral, né? Sim. No caso dessa pesquisa que eu acabei de comentar, ela é financiada pela FAPESP, né, que é uma agência de fomento do estado de São Paulo, e nossa perspectiva é conhecer realmente a microbiota da glândula mamária das cabras, que cada animal tem sua particularidade, e conhecer principalmente os benefícios dessas bactérias que podem agregar no sistema produtivo da caprinocultura leiteira. Professor, de forma aplicada, né, que benefício uma pesquisa como essa, por exemplo, traz para o produtor rural, lá na fazenda? Sim, no processo de seleção dos animais, a gente pode utilizar essas informações para auxiliar o produtor a realmente saber quais os animais que apresentam uma performance melhor e características que algumas são herdadas geneticamente com resultados de pesquisas científicas. Bom, aqui estão vendo mais um detalhamento aqui das pesquisas desenvolvidas aqui na Unesp, em Botucatu. Aqui são nossas cabritas nascidas nesse ano. São os animais que vão ficar de reposição para o plantel. E o critério de seleção ele já começa na mãe. Nós temos uma prolificidade aqui de 1,9. O que significa isso? Nasce 1,9 cabritos por cabra em cada gestação. Nós selecionamos também os animais aqui por habilidade materna e também selecionamos pela performance de crescimento. Então vocês estão vendo um lote de animais que já foram selecionados e que vão ser utilizados na reposição do nosso plantel. Professor, a prolificidade é um dos indicadores importantes aí na eficiência reprodutiva e produtiva do plantel. É importante avaliar, né, e mensurar a prolificidade do rebanho, né? Sim, a prolificidade em caprinos, qualquer rebanho, a gente tem cabras ou cabritas que tem essa característica de, ao decorrer da gestação, gerar mais de um indivíduo nascido. E é uma característica muito desejada. Um dos fatores é genético e outras é alimentar também. É buscar aí o conhecimento, né, daquilo que é genético e a possibilidade de trabalhar o famoso flushing, né, que é turbinar aí a nutrição próximo da fase de reprodução para ovulação e permitir que a cabra venha a produzir mais indivíduos, né? Sim, com relação a esse flush, a gente pode monitorar pela condição corporal. Uma pastagem de excelente qualidade permite esse aumento de condição corporal. E aqui a gente pode observar, que eu queria destacar, a questão do bem-estar dos animais. Então vocês estão vendo, os animais já foram alimentados, tem alguns animais descansando, que estão em ócio, alguns ruminando. E caprinos apresentam uma característica muito interessante, eles gostam do convívio do homem. Então, basicamente, nós aqui no setor, a gente tem os colaboradores que trabalham aqui, temos a equipe de alunos de graduação, pós-graduação, os residentes, sejam alunos aí da medicina veterinária ou zootecnia, principalmente, e a gente pode notar que a reatividade desses animais são muito baixas. E essa reatividade depende principalmente do manejo. Os animais são extremamente dóceis aqui. E é uma característica que demonstra também o bem-estar dos animais. Sem dúvida. Vamos ver os detalhes aqui desse lote de recria aqui da universidade com as fêmeas dentro dos critérios de seleção, futuras matrizes aqui do rebanho para a continuidade dos trabalhos aqui da faculdade. A ASPACO, Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, possui como propósito fomentar a atividade de ovinocultura no estado de São Paulo, sendo um agente fundamental na cadeia produtiva, realizando uma ampla gama de atividades em todo o estado, com o objetivo de alcançar e atender cada elo da cadeia. Cursos online, cursos presenciais, dias de campo, exposições, projetos regionais de incentivo à ovinocultura, representatividade na Câmara Setorial da Agricultura, lives técnicas, Campeonato Cordeiro Paulista e muito mais.
Conheça mais sobre nossos trabalhos, entre em contato ou venha nos visitar. Professor, nós temos aqui um ruminante, né? A nossa cabra é um ruminante, e nós sabemos aí que o custo da alimentação representa, dependendo do sistema, de 60% a 70% do custo de produção e alimentação, né? E aqui a gente está vendo um trabalho, um manejo que vocês têm feito aqui de trazer os animais a pasto, né? O que o senhor tem buscado com isso? Qual que é o trabalho que o senhor tem procurado desenvolver aqui na universidade? Então, uma das nossas linhas de pesquisa aqui é produzir de maneira sustentável. Então, nessa produção de maneira sustentável, vocês acompanharam agora há pouco a ordenha desses animais. Após a ordenha, o que a gente faz? Libera os animais, a gente tem um módulo rotacionado que vocês estão conhecendo agora. É um módulo que já está implantado aqui na universidade há 30 anos, essa pastagem, e a longevidade dessa pastagem depende de fatores que envolvem o cuidado do solo. Claro. Então, o que a gente faz com frequência? Uma vez por ano aqui, análise do solo, consequentemente, se precisar de um calcário, correção do pH e depois dos nutrientes, a gente faz a reposição. E como vocês estão vendo, a gente tem uma excelente massa forrageira, então a gente tem animais em lactação aqui que tem alta exigência nutricional, então eles estão sendo produzidos em pastagens, e os animais de alta performance leiteira, a gente suplementa com concentrado. Mas buscar que efetivamente a pastagem seja a principal fonte de volumose desses animais aqui, né, professor? Sim, então nossa linha de pesquisa principal aqui na caprinocultura é produzir esses animais em pastagem e suplementando quando necessário. Esse necessário é de acordo com objetivos de cada sistema produtivo. O nosso, de acordo com a performance de produção do animal, eu suplemento com concentrado. Os animais que não apresentam essa necessidade nutricional, eles estão ficando exclusivamente nessa pastagem que vocês estão conhecendo. E tem um detalhe muito interessante: quando eu produzo um animal em pastagem, eu tenho que ter sombreamento. Então pode ser sombreamento natural, com árvores, ou sombreamento artificial. Isso é fundamental na produção sustentável, porque além de uma pastagem de excelente qualidade, eu tenho que gerar conforto térmico. Então, em alguns horários mais quentes do dia, os nossos animais eles procuram a sombra, e aqui até o momento a gente utiliza as árvores em cada módulo do nosso sistema rotacionado. Professor, como o senhor destacou aqui, nós estamos numa área aqui de uma implantação de uma pastagem bastante perene, já com 30 anos, né? Mas tratando pastagem como cultura, né? Quer dizer, fazer análise de solo, correção, adubação, para que ela tenha esse potencial de produção de volumose, como a gente está vendo aqui, né? Sim, e no manejo também das plantas forrageiras, independente do gênero, aqui a gente tem um gênero que é o sínodon, mas independente disso, algo que é muito importante é respeitar a altura de entrada e saída. Isso é fundamental para a quantidade de volume que a gente vai produzir. Aqui, o que a gente faz? A gente coleta a pastagem, define a quantidade de matéria seca e os nutrientes que tem de acordo com cada pastagem. A gente desenvolveu uma régua específica aqui, que é para a nossa área específica aqui, para acompanhar o manejo, porque como a gente tem os servidores, ele não mede a altura com uma régua, ele mede com esse instrumento que a gente tem. No momento que vai entrar e sair os animais, a gente utiliza essa tecnologia. Ela é muito fundamental para auxiliar no aumento da produtividade das nossas pastagens. E como estamos num país tropical, meu conselho é interessante a gente buscar produzir sim boa parte do nosso rebanho nas pastagens, e quando necessário a gente pode suplementar, seja com volumoso e com concentrados também. É viabilizar a atividade, né? Tem essa dúvida sempre se a caprinocultura é viável a pasta. Aqui está a prova viva, o exemplo prático de que ela é viável, funcional, desde que aplicando tecnologia e conceitos, né, que permitam que ela seja conduzida a pasto, né? Sim, e tem mais uma informação interessante. Na produção da pastagem, ela tem uma diferença
quando a gente compara no confinamento, o confinamento ele é dependente de segunda a segunda da ação do homem para alimentar esses animais. Exatamente. Aqui, o que a gente tem observado? Quem faz essa apreensão dos alimentos são os animais. Então, eu estou permitindo que eles exerçam um comportamento natural. Então, hoje e a cada dia, a gente fala de conforto e de bem-estar animal. Então, entendo que esses animais estão em bem-estar animal, com excelente qualidade de alimento, eles estão fazendo a apreensão do alimento e também com água e também com sombreamento de qualidade. Importante só destacar isso, né, professor? Quer dizer, a condição do piquete é fundamental, além do fornecimento de uma massa forrageira de qualidade em quantidade, disponibilidade de sombra e água também nos piquetes, que permitam elas ficarem aí o tempo necessário, né? Sim, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer os nossos módulos. Vocês vão perceber que a gente tem pastagens em alturas diferentes. Por quê? Porque a gente retira esses animais. Aí se vocês perguntarem, mas a permanência desses animais nos piquetes depende da disponibilidade da forragem. Então a gente não tem estabelecido um número de dias, e sim a produção de massa de forragem consumida. Altura de entrada e altura de saída, colher no momento certo e sair no momento certo, permitindo a rebrota, né? Sim. Então estamos vendo aqui mais um espaço da unidade aqui de caprinocultura, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui na Unesp, em Botucatu. Caprinocultura a pasto, viável, possível, desde que aplicada com tecnologia e conceitos básicos. E é fundamental na produção em pasto a gente ter módulos, que no caso aqui são os piquetes. Então, se vocês observarem, os animais não estão soltos em todos os piquetes, eles estão num piquete específico, então eles vão permanecer até consumir uma quantidade de forragem e posteriormente eles vão ser direcionados em outros módulos. Então, se vocês perceberem, a gente está com uma massa em abundância de excelente qualidade. E também a gente tem piquetes que já foram pastejados e que a gente está esperando, eles estão em descanso agora para o próximo ciclo de consumo dos animais. Como o senhor falava, né, professor, a importância de colher bem, né, a altura de entrada, a altura de saída, para que os animais consumam, né, um volumoso de qualidade e aproveitem o máximo disso. E essa capacidade do ruminante transformar capim em carne, capim em leite, né, professor? Realmente, isso é um fato, e cada planta forrageira tem uma altura de entrada e saída e tem um outro fator, condição climática. Então, cada região, a condição climática, a precipitação de chuva, a temperatura e luminosidade vão influenciar. E a gente sabe que no Brasil, a gente tem estacionalidade de planta forrageira. Meu conselho: as áreas que os animais não pastejarem, a gente fazer a colheita dessa pastagem e conservar. Então a gente tem várias maneiras, feno, silagem, que a gente pode conservar no período que a gente não tem abundância. Então minha sugestão... Não pode perder alimento, né? Isso, não pode perder alimento. Então, como vocês estão vendo, nesse momento aqui na Faculdade de Medicina Veterinária, a gente está no momento de abundância de alimento. Então, vocês vão conhecer também, a gente tem silagens produzidas de capim, porque a gente utiliza nesse período quando eu não tenho abundância dos recursos naturais para o crescimento adequado das plantas forrageiras. Professor, facilitando o manejo aqui dos diversos piquetes que foram organizados e planejados aqui, um corredor central que permite direcionar os animais para aquele piquete que ele vai pastejar naquela semana ou naquele dia, né? Sim, no nosso modo rotacionado, a gente tem um corredor central e os piquetes laterais, mas eu poderia fazer também no formato de pizza, então não tem uma única recomendação. O interessante é a gente ter os módulos para permitir o pastejo rotacionado desses animais, permitindo uma abundância das plantas forrageiras e com altíssima qualidade. Perfeito. Vendo detalhes aqui, caprinocultura de leite a pasto, aqui dentro da unidade de pesquisa da Unesp de Botucatu. Professor Rafael, planejamento forrageiro. Seca é igual ao carnaval, todo ano tem, né? A gente só não sabe a intensidade dela. E a importância num país tropical de o produtor entender a necessidade de conservação de forragens, né, professor? Realmente, na realidade, a gente tem que considerar as regiões do Brasil. Então, cada região tem um período mais favorável para o crescimento da planta forrageira e um período que eu não tenho esse crescimento favorável. Então, como sugestão e que a gente tem buscado fazer aqui na Unesp de Botucatu, quando eu tenho um recurso climático favorável, o excedente de planta forrageira, eu não permito que os animais acessem na área, e sim, eu conservo esse alimento. Então, vocês estão tendo acesso, a gente tem uma silagem que foi confeccionada aqui, ela é de superfície, qualquer produtor pode fazer dessa maneira,
e é do nosso excedente da produção de forragem. E também, dependendo da situação, da condição, do tamanho da propriedade, aqui a gente tem uma outra maneira de conservação de planta forrageira também, que a gente usa em bags. Então, independente se é silagem de capim, se é silagem de milho, de sorgo, de alguma planta forrageira, de algum ambiente, a gente tem que conservar os alimentos, porque realmente a seca todo ano vem. O que mata os animais ou reduz a performance, normalmente é a falta de alimento. Então o produtor ele tem que se planejar, ele tem que conhecer, monitorar o crescimento da pastagem, e quando ele tiver massa de forragem, cada forragem tem uma altura interessante, ele tem que aliar produção de forragem com qualidade e buscar conservar. E ele pode utilizar nesses períodos mais críticos, quando eu não tenho as condições climáticas favoráveis ao crescimento da planta forrageira. Essa fica a minha dica. Professor, nós temos aqui dois tipos de silagem, né? Nós estamos aqui, inclusive, com o sistema em bag e o sistema em superfície. Que materiais são esses que foram ensilados? Tá. No nosso caso aqui, a silagem em superfície é o excedente de produção de capim, tá? Conforme eu comentei agora. Então, das áreas de piquete, isso aqui é o excedente de capim das áreas de piquete? Isso que a gente tem buscado fazer. Então, excedente de área de piquete, área de pastagem, a gente tem buscado fazer silagem. E no nosso caso aqui, a gente usa silagem de milho, mas depende a condição climática, depende o planejamento, a gente faz silagem de sorgo também, então não tem uma receita única. O importante é conservar o alimento no ponto certo de qualidade e de produção de massa forrageira. Aqui, professor, ressaltando, né, e reafirmando o que o senhor falava há pouco, né, o que nós vimos aqui nos piquetes, capim excedente, virou silagem, preparada aí, já pronto para o período seco do ano, né? Quer dizer, não se perde alimento, né? Sim, realmente. Nesse período a gente está com muita abundância de forragem, como vocês estão vendo, e na medida do possível estamos conservando. Então já temos uma silagem que já foi confeccionada em torno de 30 dias e provavelmente essa silagem vai ser utilizada num período que virá com escassez de planta forrageira. Isso faz parte realmente do planejamento forrageiro, porque os animais se alimentam diariamente. Então nosso conselho é realmente conservar a planta forrageira. Pode ser feno, tem outras modalidades de conservação. Eu posso conservar num tambor de 200 litros, um pequeno produtor. Então tem várias estratégias, mas o importante é a gente conservar o alimento. Pessoal, obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez, foi um prazer a gente poder estar aqui. O prazer é meu. Obrigado. Estou à disposição. Você que acompanha a Expedição BE Brasil, nos acompanhe no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia das viagens, das visitas da expedição e os vídeos completos no canal do YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você acompanhar o dia a dia. Viaje conosco, conhecendo esse universo da ovinocultura e da caprinocultura brasileira. Forte abraço, até a próxima visita.